Sejam muito bem-vindos a mais um ReprogramaCast, o 7º episódio, número 7. O número da perfeição. Estamos cada vez ficando melhor. E é isso que eu trago para você no ReprogramaCast. Um episódio incrível com um irmão, com um grande amigo. E o ReprogramaCast, ele tem uma única intenção: te tornar cada vez melhor, de dentro para fora, de fora para dentro, exercitando e fortalecendo cada vez mais a tua inteligência emocional, a tua inteligência positiva e a tua inteligência espiritual. E venho aqui com uma honra imensa ter o meu convidado, um presente que Deus me deu e fez com que a gente se unisse e fortalecesse cada vez mais essa união, e veio de uma forma inóspita, inesperada, e a gente acabou se comunicando. E eu quero que ele mesmo se apresente, ele mesmo conte um pouquinho dessa história. E ele tem histórias incríveis de superação desde pequeno, coisas a gente conhece um pouquinho, mas não conheço tudo. Eu tenho certeza que vai contar histórias que vai te sensibilizar e vai ainda fazer você se encantar mais por essa pessoa e pelo processo de reprogramar a tua vida de uma forma positivamente. Felipe Brizola, muito obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter se dedicado, se deslocado e ter me concedido algo que é o mais precioso que todo ser humano tem, que é o seu tempo. Porque tempo, quem diz que é dinheiro é mentira. Tempo é vida, tempo a gente não recupera. Dinheiro a gente perde e ganha, mas tempo é o que você tem de mais precioso. E obrigado por dedicar teu tempo aqui para o programa do ReprogramaCast, no 7º episódio. E conte um pouquinho mais de quem é Felipe Brizola, da onde veio, como tá, para onde vai. Fala um pouquinho mais pra gente, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma honra, em primeiro lugar, estar aqui contigo no ReprogramaCast. Me chamo Felipe Brizola, tenho 38 anos, casado, pai de um casal. 2 crianças lindas, por sinal. Muito obrigado. Sua mãe, né? Tô muito feliz de estar aqui e também feliz em estar diante da sua presença e ter passado por esse processo, que foi um processo majestoso. Eu acabei investindo e acelerei muito o meu processo de desenvolvimento em relação à positividade, que é algo que eu já naturalmente hoje, olhando um pouquinho para trás da minha vida, eu praticava já desde muito criança. Não foi por um acaso que a gente se encontrou, porque eu não acredito no acaso. Eu vibrei isso, né? Eu, desde que tive uma transição de carreira, eu mentalizei que eu precisava de um mestre, e esse mestre apareceu. E eu tô muito feliz de estar diante desse mestre aqui, de uma pessoa que acelerou muito o meu processo de desenvolvimento. Aí até a gente tava conversando de desenvolvimento, a gente tava conversando aí pelo menos uns 5, 10 anos. Tenho certeza que eu poupei nesse último ano, estando do seu lado, e eu tô muito feliz por isso. Só um parênteses. Claro. Todos nós somos mestres em uma coisa e eternos aprendizes. E saiba que agora aqui, eu vou deixar bem claro para você: o discípulo só procura o mestre quando já está preparado. E o mestre passa a ser amigo quando reconhece outro mestre. Te agradeço. Vos agradeço. Mas aí, tô trilhando o caminho em busca da melhoria contínua, né? A gente tem uma cultura muito forte na empresa hoje, a qual eu represento, que é a cultura Kaizen. E que você também trouxe isso muito, né, durante os nossos encontros. E que é exatamente o que eu busco desde muito pequeno, que é esse autodesenvolvimento, essa melhoria contínua, lapidar essa pedra bruta, né? E Kaizen, Kai é mudança, Zen para melhor. E que a gente vive esse processo, e você, fica a dica, se você começar a ganhar consciência todo santo dia, reavaliar o seu dia, que é uma ferramenta que a gente usa do diário de bordo, nada mais é do que um princípio do Kaizen. Kaizen foi instituído principalmente na construção da Toyota. Quando ela tinha a linha de produção, ela sempre parava 5 minutos antes e ela fazia uma análise, uma avaliação dos processos feitos, como ela poderia fazer melhor.
E aí, cada vez mais, ela produzia um carro a mais, alguma situação a mais. E essa coisa, ela é encantadora. Então, se você parar 5 minutos antes de dormir e analisar teu dia, será que você não consegue se tornar mais produtivo, mais positivo, melhorar seus relacionamentos, melhorar a tua produtividade e assim você se tornar um ser humano melhor e assim melhorar a tua sociedade, tua comunidade e a tua família? Então, gostei que você trouxe a palavra Kaizen, que é uma essência que faz parte de mim como um cara que ama a filosofia oriental e faixa preta de jiu-jitsu, então é gostoso. E eu queria que você me trouxesse agora, Filipão, dentro dessa tua jornada, dessa caminhada, que você tem histórias de superação. Nos últimos tempos, óbvio, eu quero que você, como eu falo para a maioria das pessoas, elas são reprogramadas, mas não percebiam. E ainda quando você estava aqui, você falou para mim, olha, tem isso, mas as pessoas não reconhecem. Qual foi o momento mais duro da tua vida? E que você conseguiu superar mesmo sem os recursos que hoje você tem com a RCP, mas você superou. Conta pra mim. Gustavo, eu acredito que tudo é dádiva e oportunidade, né? Então, não tive momentos duros, não. Tive momentos de grande aprendizado, né? De desenvolvimento. De desenvolvimento, que me colocaram em outro nível. Boa. Aí já fala como reprogramado. Aí fica fácil. E na realidade eu sou de uma família de comerciantes, né? Então tenho 37 anos, mas quase 30 anos de profissão comerciante, né? Sou um executivo. Já com 7 anos de idade você vai vendendo por aí, é? Sou um executivo comercial hoje do ramo de carro ao ramo automobilístico. Trabalho na T-Line, empresa a qual sou muito grata. E já aproveito a oportunidade para agradecer também a oportunidade de trabalho, o senhor Richard Tsung, Raquel Tsung. Mas assim, desde muito pequeno, eu nasci numa família de comerciantes, na zona oeste de São Paulo, Butantã inclusive, no bairro Rio Pequeno. Meu avô era um comerciante muito forte, ele foi um dos fundadores do bairro. Então, com 8 anos de idade, minha família tinha uma adega, uma distribuidora de bebida, foi a segunda da região, e uma avícola. E como o meu avô tinha esses 2 comércios e tudo girava em torno disso, tanto a minha mãe trabalhava nesse comércio e ela me levava pós-colégio para esse comércio. Então, com 7, 8 anos de idade, na verdade até antes tem uma história, quando eu tinha 4 anos de idade, eu pulei um portão de casa já, que eu sempre gostei da rua, né? Sempre fui bicho solto nesse sentido. E fui encontrar minha avó nesse comércio, né? Que era um pouco distante de casa. Imagina, uma criança de 4 anos fazer isso. Hoje em dia é escola politécnica, que é aqui no Butantã. Não, totalmente impensável. Então, eu já buscava essa expansão. Cresci no balcão desse comércio. Então, sempre tive uma vivência comercial. Sempre trabalhei com atendimento ao público. Então, tinha algumas histórias ali de estar sentado no balcão de comércio. Meu avô tinha uma distribuidora de bebida, mas também vendia aquelas pingas de alambique. Mas só um detalhe. Estudava. Sim, sempre. Depois ia fazer essas paradas. Totalmente. Então, estudava. Hoje em dia... Você fez um processo básico, educacional e desenvolvendo competências, atributos profissionais. Totalmente. Não, É é importante destacar porque não era uma exploração infantil. Isso, né? É isso que eu quero deixar claro. Muito pelo contrário. Hoje eu sou muito grato à minha família, onde eu nasci, minha origem, por ter me dado essa oportunidade de ter me lapidado e me desenvolvido desde cedo a ser um profissional diferenciado. Que eu sou, graças a Deus, desde que eu entrei no ramo de carro, são 17 anos na alta performance, e eu tenho certeza que a minha base foi fundamental nisso. O meu avô, que era um comerciante nato, e os meus primeiros passos ali foi do lado dele, né? Então, nesse comércio, nessa adega ali, também eu frequentava muitos bêbados, né? Então, a galera que gostava de... Que tinha muita cultura interessante envolvida. Também, então ali... Aprendizados de monte. Imagina o banco da Praça é Nossa. Eu tava ali só captando boas energias. Tinha coisas ruins. Aprendi o que não fazer também, né? Obviamente. Então, e com sabedoria, aprendi que aquilo ali eu não deveria fazer. Boa. Né? É isso. A gente pode aprender a acelerar o nosso processo com o erro dos outros. Submeter nossas paixões, vencer os nossos vícios, né? Cavar masmorras aos vícios, é isso daí. Perfeitamente. Então ali foi uma grande experiência, eu tenho certeza que formou toda a base do meu sucesso profissional. Só que sou filho de uma mãe solo, conheço a família do meu pai.
Só que nessa fase aí vem aquela coisa também de ancestralidade, repetição de padrão. Meu avô era muito mulherengo. E arrumou um filho fora do casamento. Minha avó colocou ele pra fora de casa. E aí eu tinha uma vida muito bacana, assim, no sentido de ter acesso a tudo. Sempre morei na periferia, uma origem humilde. Mas sempre tive acesso a tudo e sou muito grato. Sempre tive tudo na mão, nada, não faltou nada, né? Nunca tive luxo, né? De quartinho com a minha mãe, mas sempre tive acesso a tudo. Só que nessa fase, minha avó tocou meu avô pra fora de casa. E aí começou uma briga generalizada, a família rachou inteira. Desestruturou e aí entrou numa fase um pouco mais desafiadora. Sim. Né? E esse lance, né? Aquilo que não te década desafia, de 80, não te desenvolve, né? Totalmente. Nos educa, ensina, né? Boa. Mas década de 90 ali e tal, meu avô, aquela fama de garanhão, minha avó botou pra fora de casa. E aí minha mãe e meus tios assumiram o comércio dele, né? Só que dali pra frente foi uma série de acontecimentos que fizeram a gente acabar perdendo os dois comércios, né? Em uma linha do tempo, obviamente. Aí veio dívida, calote que tomou. Eu cheguei a ver minha mãe sair de casa para assumir. Meu avô tinha, apesar dele não estar mais próximo da família, mas ele sempre foi muito respeitado no bairro que a gente morou. E alguns bares deram calote. Eu via minha mãe sair de noite para ir fazer o caixa do bar para tentar receber parte. Então eu via minha mãe saindo e meu tio levando para ela ficar lá no caixa recebendo para tentar recuperar. Mas resumindo, minha família nesse momento... Ele quebrou. Totalmente. Quebrou. E aí eu com 12... Isso você tinha uns 13 anos? 12 para 13 anos. E nunca me fiz de vítima, né? Ali naquela situação já identifiquei que estava acontecendo alguma coisa diferente. Desespero, choro e tal. E eu com muita sabedoria sozinho busquei... Você era filho único? Filho único. Tenho um irmão par de pai que tem uma proximidade hoje em dia. Mas filho único. Mas ali naquele momento de roer o osso era tudo totalmente. Mesmo. Você e você mesmo. Minha jornada sempre foi muito solitária, entendeu, Gustavo? Eu convivi ali, mas minha jornada sempre foi muito solitária. E sempre tive uma ótima educação da minha mãe, dos meus avós. Isso também ajudou, com certeza. E ali naquele momento eu procurei uma igreja, ali a paróquia da região, que tinha um projeto para crianças, para arrumar um primeiro emprego ali, para ajudar, para colocar na... E fui lá e fiz meu cadastro sozinho, né? Foi alguma coisa que depois até surpreendeu minha mãe. Ela conta isso hoje até com muito orgulho, assim. E eu fui lá sozinho, peguei a filhinha e tal, fiz meu cadastro. 15, 20 dias depois, me ligaram, né? Entraram em contato e tal, falaram, tem um emprego aqui. Resumindo, eu arrumei o meu primeiro emprego com 13 anos de idade, que era um emprego para trabalhar em um atacadista, que hoje é bem famoso, é o Roldão Atacadista. Na época era a segunda loja, eles tinham uma loja na Freguesia do Ó, a segunda foi no Butantã, e eles me contrataram através de uma terceirizada para eu ser empacotador. E aí, ali foi o meu primeiro emprego e eu tive uma carreira de ascensão muito grande, né? Porque teve um exemplo só do que acontecia ali. Eu sempre tive muita excelência. Como eu já tinha experiência com o público, então eu sempre tive muita facilidade em envolver as pessoas. Atenção. Exato. É o atendimento, o envolvimento. A atenção. Isso. Nada mais é do que a atenção. Né? Que hoje o público consumidor está carente de atenção. A grande realidade. Eles querem ouvido e as pessoas não dão ouvido, né? Então nada mais do que eu dava atenção. E aí é muito engraçado porque tinha alguns clientes fixos, porque como é atacadista, é muito dono de restaurante. Ele chamava pelo nome. Não, ele buscava vários, buscava o caixa que eu tava pra passar no caixa que eu tava. Que legal. E ganhava muita caixinha. E aí uma vez, né, fui ali dos meus 13, 14 anos até os 18, comprei moto, depois fui promovido dentro do mercado algumas vezes. E só que é interessante que nessa fase, chegou um final de ano que eles me chamaram uma vez no refeitório. E eles estavam tirando sarro, porque assim, era um mês, também um pouco um mês atípico, o salário mínimo era R$150, que era o que eu ganhava. E era um mês que eu tinha feito R$900 de caixinha, né? Só de caixinha. Cara, então, 9 vezes a mais. Não, a galera falava assim, quem ganha mais aqui é o Brizola, o empacotador e o gerente, porque o gerente ganhava acho que 1.500, né? Falei, pô, o empacotador ganha igual o gerente. Então assim, eu sempre tive muita facilidade de
prosperar o dinheiro mesmo. flui. Prosperar, flui desde esse flui. primeiro emprego. Você pode... e assim, eu acho que isso é interessante a gente frisar, porque eu acho que todo mundo crença tem... de merecimento, acabou. Que a gente tem uma crença limitante, às vezes, de achar que uma função específica não pode prosperar. Mas, olha que legal. Vamos falar aqui, olha pra lente da verdade. Normalmente as pessoas têm essa limitação que você tá falando sobre crença de merecimento, de que o dinheiro... Cara, como é? Eu não sabia dessa história, Brizola, que legal, meu irmão. Saber disso que o empacotador ganhava tanto quanto um gerente. Olha como é possível. Totalmente. Você veio desbloqueado, cara. Totalmente. Que legal. E olha, você deixou uma palavra que é linda, se as pessoas entenderem. Você trouxe para todo mundo aqui a esperança. Mas não de ficar esperando. A esperança de ir e fazer algo. De fazer o melhor na situação que você está. Que eu falo que todo mundo, se usar um pó mágico, esse pó mágico ele vai fazer com que qualquer um prospere. Sabe qual que é esse pó mágico? Chama o pó mágico do amor. Fazer com amor o que você está fazendo até você ser conduzido a fazer o que você ama. Olha que doideira. Você me deu... Você lembra disso que eu falei pra você? Não, você falou tudo agora. É isso. Eu sempre fiz com o coração. É isso. Então, eu sempre tive tinha um pozinho mágico. Você falou tudo. Eu sempre tive facilidade de ganhar dinheiro porque eu sempre fiz com o coração. Porque eu não consigo entrar em um projeto e não fazer de coração. Né? Então, todos os executivos que eu trabalhei no ramo de carro sabem. Onde eu trabalhei, eu fui alta performance. Comecei como vendedor no ramo de carro e sempre fui o primeiro por onde passei. Ganhei viagem pra Disney, viajei pra todo lugar. Trabalhei com o Sérgio Habib, que é um grande monstro também, um grande mentor. Então você falou tudo, na realidade. Mas o meu diferencial é sempre ter feito com o coração, né? O amor, você identifica com qual órgão? Coração. Perfeitamente. Tá bom. É isso. Pode seguir. Continua. Então, eu acho que isso também traz um ponto de reflexão, né? Como que um empacotador ganhava tanto dinheiro quanto um gerente, né? Mostra isso que com é 13 possível. anos. É possível. É possível. E ali... E de lá pra cá, como que Fiz foram uma as carreira- coisas caminhando? Dessa oportunidade do atacadista, todas as empresas que eu trabalhei, graças a Deus, sempre fui promovido, em todas. Não foram muitas, porque eu sempre tive... Peraí, uma coisa que eu gosto de quebrar um paradigma, posso? Claro. Sempre dê graças a Deus. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para as pessoas. Sempre dê graças a Deus. Só que Deus dá a graça dele para todos de graça. Mas nem tudo de graça vem. É isso que você tem que entender, que existe um fator que é a tua dedicação, o teu esforço. Foi você que se colocou na fila daquela igreja para se posicionar e você não foi orientado nem forçado, você foi porque quis. Pode ter sido a graça de Deus que falou no teu ouvido, você se movimentou e foi? Pode ser, mas você foi. Então, graças a Deus e graças à tua ação. Você reconhece isso? Totalmente. E é isso que você tem que reconhecer também. Então, graças a Deus sempre. Deus nos abençoa de graça. E Ele abençoa a todos com a mesma graça. Mas a graça de quem se movimenta, levanta e vai fazer o que tem que ser feito, ela é uma graça um pouco mais engraçada. E cheio de oportunidades de construir uma vida. Então, a tua vida ela é abençoada. Ela é cheia de graça, mas ela vai estar intimamente relacionada ao teu sucesso com a tua dedicação. Falei besteira? Totalmente perfeito. Na realidade, Então você ajustou aí, graças a Deus, e a minha E dedicação. a minha dedicação, exatamente. Falou Reconheça tudo. isso. Porque a graça ela tá disponível para todos. Todos têm acesso, independente É de graça. da sua classe A graça social, é de graça. do cargo que você exerce, da posição que você tá. Isso não te define. A graça é de graça. É de graça. Só que você tem que levantar para buscar. Boa. Perfeito. É exatamente isso. E dessa oportunidade, né, ali já nesse atacadista, entrei no curso da faculdade de Direito, né? E através dessa faculdade, que minha mãe insistiu muito também, eu sou muito grato a ela, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na primeira concessionária de venda de veículo. Foi na Chevrolet. E entrei como um auxiliar de marketing, né?
ali para cuidar ali de anúncio, foto, ponto de venda. Também como um menor aprendiz, muito interessante que eu já tive esse lance, essa conexão espiritual que você sempre fala também, que a gente tem que estar sempre alinhado o espiritual, né, o mental e o físico. E é isso que eu venho buscando. Primeiro dia que eu entrei nessa empresa, a diretora de marketing, ela foi me buscar e eu sempre tive uma conexão, e ela viu a postura e tal, ela falou, tem um sexto sentido muito grande, algo me diz que você se encontrou aqui e você vai ter muito sucesso. No meu primeiro dia, Cidinha Artigas. Que legal. Grupo Carreira 2010 para 2008 para 2009. Né? Se a Cidinha estiver ouvindo aí... Manda esse minha primeira link mentora do ramo, minha madrinha. E na sequência, eu consegui conhecer minha segunda mentora do ramo, que foi a Márcia Ferraz. 2 mulheres que me escancararam a porta pro comércio de veículos, que é totalmente masculino, né? Tem que ser grata pelas mulheres, porque a vida só chega no planeta Terra através de quem? Totalmente. Só delas. Totalmente. A gente agradece essas mulheres lindas que vêm aqui encantar as nossas vidas. E até aqui, 7 programas só vieram homem. E no 8º a gente vai mudar esse jogo. Acompanhe cenas dos próximos capítulos e que a gente vai uma grande convidada, hein? É uma grande convidada que vai chegar mudando o jogo aqui, que tem histórias lindas e o Reprograma Cast só cresce. E que história linda que você está trazendo, Filipão. Obrigado. E 2 mentoras, então, encantadoras. E manda o link do podcast para ela. E falando em link, você já curtiu? Você já comentou? E você já compartilhou? Então já faça já isso, porque uma mensagem dessa tem que ser mais compartilhada, tem que chegar em mais pessoas, porque a gente está na era da informação. Mas que tipo de qualidade de informação está chegando nas pessoas? Então, faça o teu papel, vamos multiplicar isso, vamos. Continua aí, Filipão. E também sempre soube aproveitar as oportunidades, né? Boa. Entre essa minha curta passagem pelo marketing da concessionária, grupo, que era um grupo Chevrolet, eu tive acesso a essa diretora grandíssima, né? Inclusive é uma figurona de mercado, que inclusive tá lá até hoje, né? Grupo Carreira, Chevrolet. Ela está lá, acho que já há mais de 25 anos. Tive um contato breve com ela, em uma ocasião que a gente estava ali em um local de mais difícil acesso, onde... tinha pedras no chão e tal, e aí tive uma situação que um vendedor falou, poxa, será que você não pode vir aqui pra gerente, né? Que era essa Márcia. Porque senão eu vou sujar o meu sapato e tal. Aí eu achei meio estranho, ela viu a cara que eu fiz e tal. Em uma simples frase, ela falou, nossa, só de eu ter sido simpática, ela falou, nossa, você viu? Eu falei, eu vi, eu não ia falar nada, mas também achei um absurdo. Você de salto aqui, e o cara falou isso pra você. Sapato. Ela olhou pra mim assim, do nada, e falou assim, tinha 20 anos. Era uma época que sempre se ganhou, graças a Deus, muito dinheiro no ramo de carro, mas era uma época que os vendedores andava com carrão do ano, mas era uma galera mais 35, 40 anos. Eu tinha 20, né? Mais uma vez, eu muito precoce. Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Ela falou assim, ela virou do nada e falou, você quer ser vendedor de carro? Eu falei, mas na hora, meu raciocínio foi... Falei, quando? Aí ali naquela atitude eu já sei que eu ganhei ela. Ela falou, deixa comigo. Mas continuei trabalhando desacreditado, né? Mas você viu ali a sutileza da situação, exato. A sutileza, e aí é onde mora. Todo mundo fala uma coisa, e pra mim é bem claro. Deus mora nos detalhes. Apesar de ele sempre estar nas grandes coisas. Justo e perfeito. Olha que legal. Verdade. Você foi empático com ela. Ali, abriu uma janela, deu oportunidade. E ali trouxe você para uma carreira como essa, consolidada e bem-sucedida. Verdade. O universo conversa com a gente. E às vezes, um pequeno detalhe, uma joaninha tá falando com você, não é? Exato. Por isso e ali foi bem uma sutileza. A conexão é você estar presente, né? E menino reprogramado, conta mais. Importantíssimo, que é essa ferramenta que hoje eu trouxe para a consciência. Ali eu estava presente, estava conectado, eu percebi o que estava acontecendo. Talvez se eu estivesse distraído, ansioso, pensando em outras coisas, a oportunidade
teria batido na minha porta, eu não teria identificado, porque eu não estava presente. Perfeito. Né? E ali passou-se um tempo e estranhamente ela veio e falou: você vai comer. Passou até um período longo, fiquei bem ansioso. Ela falou assim: tal dia você começa. E aí, resumindo, comecei minha carreira ali. No primeiro mês vendi 16 carros. Fui o primeiro vendedor da loja, sem nunca ter vendido nada. Ela foi uma grande mentora, me ensinou tudo do ramo de carro. O que eu aprendi do ramo de carro inicialmente, a minha base, foi de uma mulher, por isso que eu sou muito grato. Legal. Você vê, né? Tive minha mãe, aí a Márcia, minha avó. E ela me deu essa oportunidade. E ali no primeiro mês eu vendi 16 carros. Fui o primeiro vendedor da loja. Só com vendedor, só com tubarão, imagina. Né? Na época que o grupo que eu trabalhava era o melhor. Só os macaco velho? Não, só macaco velho, só tubarão e pum, primeiro. Tanto que no segundo mês ela veio do meu lado, respirando aliviada e falou... Acertei na decisão, hein, velho? Você tá sendo registrado agora como vendedor, porque o dono aqui, o acionista, falou que não iria te transferir de cargo porque você não ia dar certo. Aí você não só dei certo, como os 2 próximos anos, primeiro todos os meses. Todos os meses. Filipão, meu parceiro. E eu vou falar pra você, meu pai tinha... Mentira, eu preciso fazer uma correção aqui, porque só teve um mês que eu perdi, tá? Pra uma mulher. Que legal. Que inclusive é quem eu estou casado hoje, Bárbara Estrada. Bárbara, se eu não falar a verdade aqui, depois Bárbara ela me corrige. Sou fã dela. Que foi onde eu conheci a minha esposa, bem no início da minha carreira profissional. Né? Fala, perdeu. Aí você usou a estratégia de síntese, que é o arte da guerra. Falou assim: perdi pro inimigo, eu juntei a ele. Vou ter que juntar ele, exatamente. Adorei isso daí. E aí, pô, sucesso total. Depois de alguns meses entrou essa loirinha na loja. Olhei assim, não aguentava mais mulher na loja, né? Ela até conta essa história melhor, porque ela chegou, eu chegava cedo. Se ela fazer a reprogramação, ela vai ser convidada pra vir aqui falar as histórias. Vai fazer. E aí ela chegou o primeiro dia e tal, e era uma situação que eu precisava colocar todos os carros pra fora, colocar tudo pra dentro. A mulherada não ajudava muito nessa parte, mas ela chegou, tal, ela já chegou manobrando os carros, eu não dei muita atenção. E resumindo, conheci ela ali na rotina de trabalho, né? Em determinado momento nos apaixonamos, começamos a sair. A gente foi muito amigo no início, muito amigo, mesmo amizade sincera. Ela tinha um relacionamento, Minha mãe falava o seguinte: que entre 2 pedras nasce uma flor, e entre uma amizade nasce o amor. Totalmente. E brotou um grande amor. E depois de um tempo ali na empresa ficou uma situação um pouquinho insustentável, porque a gente escondeu o relacionamento um tempo. Obviamente depois de tudo se desenrolar ali, né? A gente realmente querer ficar juntos, né? Eu pedi ela em namoro. Mesmo assumi nos bastidores eu pedi ela em namoro algumas vezes. Ela ficou fazendo... bem, tá? Uma manhinha, mas aceitou. E aí começamos a ficar junto ali, mas escondendo um pouco, porque a empresa não permitia nenhum tipo de relacionamento. Em algum momento a Márcia descobriu, e aí todo mundo acabou ficando público. Não teve mais condições de a gente ficar na mesma loja, fui transferido. Na sequência a gente teve oportunidades de carreira também profissional distintas. Ela foi... E nisso a gente tá falando de quantos anos? Isso aí foi 2012. 12 anos atrás. Até uma vidinha aí junto, né? Já tem uma vida juntos. E aí foi a época que ela foi pra Hyundai, só que na sequência, como a gente já tava no projeto de casar, já tava casado nessa época, e querendo ter filho e tal, falei, vamos tomar um passo agora na nossa carreira, eu vou continuar, porque eu sou apaixonado, e eu sempre, né, vamos abrir uma empresa pra ela. Abrimos essa empresa para ela saiu do ramo de carro, porque para ter filho trabalhando com carro na área comercial é um desafio, ainda mais para mulher que tem uma jornada tripla né? Sim. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, por mais que eu tente ajudar, por mais que a gente hoje tenha recursos mas a jornada da mulher com filho é mais complicada que a do homem, sempre vai ser. Sempre, não tem jeito. Então, graças a Deus, eu pago um pau pra mulherada porque elas fazem o que a gente não consegue fazer nunca. Perfeitamente. Isso é fato. E 13 anos atrás, ela abriu a empresa dela, House Shine. Eu permaneci onde permaneço até hoje. A empresa dela hoje é pioneira, né? Também tem muito sucesso.
No ramo de atuação dela, ela é a primeira do ABC e da franquia que ela representa, ela é a primeira do Brasil. A empresa já de mais de 12 anos, de 13 anos de existência. Então, a partir do momento que ela abriu essa empresa, a gente programou de ter o nosso primeiro filho, né? Que é um moleque nota 1 milhão, é sensacional. Nessa época eu transicionei carreira, fui para Mitsubishi, onde eu passei 10 anos. Fiquei 10 anos no Grupo Brabus, que é a maior revenda Mitsubishi da América Latina, a primeira e a maior. Grupo a qual eu sou muito grato também. Adquiri um grande conhecimento e grande oportunidade. E... em 2014, já nesse grupo, na realidade, desculpa, eu preciso fazer uma correção. Eu trabalhei com o Sérgio Habib, né? Eu acabei pulando, mas eu não posso deixar de destacar os 2 anos que eu trabalhei com o Sérgio Habib. Um grande aprendizado. Que inclusive é um cara que tá hoje muito bombado aí nos cortes na rede social, nesse ramo, porque ele é um grande mentor. É o cara que trouxe a Jack Motors pro Brasil em 2012 e eu ajudei nesse projeto. Cara, que abriu o mercado para esses importados. Hoje, essa invasão de chinesas... Foi ele que teve alguém que foi lá cavar pra achar água no fundo do poço, e foi ele. E tomou um revés também do governo, com aquela super alíquota ali pra barrar quem não tinha fábrica, porque ele tava incomodando no começo, né? E, inclusive, quando eu fiz essa transição de carreira, fui muito questionado, porque eu sempre tive muito destaque. Falaram, poxa, Brizola, você vai trabalhar em marca chinesa, né? Bem naquela época do Faustão. E aí também tem aquela coisa de você ter uma percepção intuição, e né, seguir a sua intuição, que é uma das suas ferramentas. Eu também ali acertei, porque eu tive eu trabalhei simplesmente com o maior empresário do ramo de carro, né? E ganhei muito dinheiro, fui condecorado, pagou viagem pra Disney, pra mim e pra minha esposa. Dia lá da viagem, foi no aeroporto, deu mais $500. Então, assim, fui muito feliz nessa época. Transicionei pra Mitsubishi. Na Mitsubishi, na Jack Motors, foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de gestor, com 23 anos também, bem precoce. Parece que tá falando de uma vida inteira aí, que é 23. 23 anos. Sensacional. Aí veio a super alíquota do governo e tal, as coisas ficaram mais difíceis nessa empresa. Eu ainda segurei muito tempo, porque eu sou muito grato. Por isso que eu falo que a experiência de vida não é sobre idade, é sobre vivência. Total. Aí nessa época, uma das diretoras do grupo, que tinha saído de lá e foi pra Mitsubishi, eu nunca trabalhei com ela, mas ela sabia que eu tinha altos números também, não só como vendedor, mas como supervisor. Ofereceu uma oportunidade para ir vender Mitsubishi, que aí já era uma marca premium, então fiz uma mudança muito grande, né? De supervisor comercial de uma empresa chinesa que estava recém chegando no Brasil, onde eu ganhei muita experiência, entendi um pouco o perfil do consumidor, essa resistência, esse conservadorismo. Tava jogando no time amador, foi jogar para um profissional, velho. Mudança Tava num profissional de segunda divisão, sei lá, não vou desmerecer nenhuma das duas marcas, mas é tipo assim, você foi... Públicos diferentes. Públicos diferentes. Você foi lá pro... Fui do público C pro público A, B, exato. De classe social e capacidade financeira porque distinta. Também, tipo assim, o C compra mais... Mais volume, ali você vendia menos, mas com valor agregado alto. E uma venda mais consultiva. Isso. Então aí eu fui para a Mitsubishi como vendedor. Isso em 2012. E aí eu fui com 23 anos, e aí uma outra quebra de paradigma ali, porque também aí ali era diríamos, o nível A das vendas de carro. Todo mundo queria trabalhar vendedores ganhavam muito dinheiro lá, tanto que eu saí de supervisor, aceitei a vaga na hora de vendedor. E ali na entrevista ali com o seu André Novis, com o Cordeiro, eles me direcionaram para a melhor loja, que é a loja número 1 da Mitsubishi na América Latina, que é a loja da Bandeirantes, na Vila Olímpia. E aí eu caí no meio só de tubarão de novo. Eram 25 vendedores de 0 quilômetro. Eu nunca vi isso mais acontecer. Era uma época que só aquela loja chegou a vender 200 carros zero, né? Então eram 2 equipes, 2 gerentes de zero, 1 gerente seminovo. E imagina você em um tanque com 25 tubarões, nível
Todos Não pode sangrar no tanque. Não, ali já era um vendedor, mas já tinham sido gerente, já tinha uma jornada muito mais longa que a minha. E fora que os caras já têm carteira de cliente, tem uma Total. Cheguei no primeiro dia, eles nem me olhavam, eles me olhavam meio torto. Os caras tudo de terno Emporio Armani, né? O Michel Alemão vai lembrar disso, hoje é diretor da Comarc. Meu compadre, né? Sou o padrinho de casamento dele. Nessa época os caras entraram. Na época eu sempre gostei de moto, né, Gustavão? Você bem sabe disso. Nessa época eu já tinha uma Bandit. Chegava causando, mas a galera lá de Pajero, terno Armani, eu com meu Empório Columbo, né? Tá bom. E a galera meio que me olhou por cima, ninguém achou muito que eu ia dar certo. O que aconteceu no meu primeiro mês de Mitsubishi? Primeiro colocado das duas equipes. Aí os caras não entenderam nada. Falando, que esse retardado? Esse cara? Esse moleque com essa camisa social toda torta zoada chega aqui aí. E vende 15 carros no primeiro mês. E ali também... Você, Filipão, você fez uma história muito linda. Na verdade, a gente vê as pin que toma, mas não vê os tombos que leva, né? Então você tem os seus tombos todos aí que te fortaleceu e te fez você já ser um reprogramado por natureza. Mas qual é o elemento chave? Vamos fazer o negócio para a gente caminhar já para um direcionamento que aqui eu poderia ficar falando com você, velho, horas e horas, que a gente já passou. Quantas vezes a gente já viveu horas e horas juntos e aqui a gente tá para direcionar e encantar esse público. A tua história é sensacional. Você merece um podcast de 300 horas, tá? O que você atribui? Você é mais bonito, você é mais interessante, você é mais cheiroso do que todo mundo? O que é que você atribui essa tua performance? Aonde é que você fala para mim o X da questão, você chegar e ser o primeiro, pá, e vai lá e pá. E aí, um complemento dessa resposta que eu quero que você busque dentro da tua cachola. Isso foi antes da RCP. E aí, o que é o ajuste fino, se é que houve? Porque para mim você já estava reprogramado. Você teve ganho com a RCP, caramba? Porque olha aí como que você vem, olha a tua história, que bacana. Houve ganho com a RCP na tua vida? Conta pra mim lá, volta lá. O que você atribui essa tua alta performance e o que a RCP afinou na tua vida? Essa alta performance com venda sempre foi muito mais fácil, né? Porque ali na Mitsubishi mesmo eu já fui promovido a gestor e nunca mais voltei a ser vendedor. Na verdade eu sou vendedor, né? Eu acho que a alta performance sempre teve presente na minha vida, atribuo isso ao o espírito de servir. Então, o espírito de servir... Um parênteses. Você é um servidor maravilhoso. Saiba disso. Eu tava comentando com a Lala, minha esposa. A gente vai na casa desse cara. Ele não mede esforços para nos atender. Inclusive, tô devendo de receber você na minha casa, só que eu não faço isso adiando porque eu não sei se eu tenho a competência de atender tão bem quanto você me atende. Claro que tem. E eu vou falar pra vocês o seguinte, esse cara faz uns esforços, e a gente fez um grupo de estudo e vai, o cara... Aí eu falo a chave pra todo mundo. Sirva, sem moderação. E se eu fosse um tal de Felipe Brizola, eu ia ensinar uma coisa só, pra vender no digital, para monetizar, mas no fundo, para despertar uma coisa. Você é uma das pessoas que eu considero como um dos melhores servidores. Parabéns. Porra, que honra. Obrigado. Isso, pra mim, me sinto lisonjeado de escutar isso de você, porque você é uma pessoa que eu admiro bastante. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que assim, a gente acaba agregando ali, a gente acaba se juntando quem tá na mesma frequência. Então, e aí nessa transação de carreira, gestor, gerente geral, e aí eu fui tendo as oportunidades, e hoje eu entrei num grupo maravilhoso, grupo T-Line, representando as marcas Toyota, Jeep, Ram e BYD agora, e eu cuido de toda a parte da área comercial de seminovos. E aí uma coisa é você administrar suas vendas, uma coisa é você administrar as vendas de uma loja, aí de 2 lojas, aí depois você tem que vir muito mais pra parte estratégica, mental, né? E aí você... Porque você lidera outras pessoas. Várias outras pessoas agora, né?
E aí tem aquela coisa da pressão. Antes você dependia só de você, vendia, só de mim. tchau. E era muito mais fácil, diremos assim, tranquilo. né? Menos desafiador. Mas também não crescia também o que eu cresci agora. Desafio, óbvio. Perfeito. E aí eu pedi, como eu falei, eu vibrei para aparecer uma pessoa que me ajudasse nessa transição de carreira. Entre uma pessoa que só cuidava das próprias vendas, para se organizar, né, e se preparar para cuidar de uma operação gigante. E, obviamente, tem outros objetivos ainda, né? Que eu tenho certeza que... E aí, quando você apareceu na minha vida, foi num momento muito chave que eu precisava entender e eu precisava organizar essas ferramentas dentro da minha cabeça. Porque uma coisa é você ser uma pessoa positiva, você ter esse espírito de servir, só que tem situações desafiadoras do dia a dia, ainda mais eu que sou uma pessoa muito elemento fogo, né? Mas você era muito explosivo. Você tá cada vez mais um gestor de si mesmo. Exato. Equilibrado. E aí você me trouxe, você me apresentou, você acelerou muito o meu processo de desenvolvimento e eu sou muito grato a isso. E aproveito a oportunidade para agradecer diante de todos, porque você acelerou muito esse meu processo e você me ajudou a adaptar um equilíbrio mental que era muito necessário para essa função que eu exerço hoje em dia. Então hoje eu estou totalmente seguro, muito mais confortável na cadeira que eu ocupo, depois que eu passei pelo processo. Agora, como líder, você serve os seus liderados. Totalmente. É isso. Então você fez eu entender e utilizar ferramentas que eu já utilizei, inclusive compartilhei com você algumas delas, e que foram muito sucesso, sabe? Que deram muito certo. E que antigamente eu sofria muito quando eu não tinha essas ferramentas. Eu sofria demais. A minha esposa já... Fisicamente, mentalmente... Não, fisicamente é o ponto de... A minha esposa ver eu entrar em colapso de ansiedade dentro de casa, né? E hoje eu consigo desfrutar do presente. Eu consigo estar com a minha família presente. Curtir isso, sabe? Tenho 2 filhos maravilhosos. Clara e o Rafa. Então, assim... Trazer qualidade de vida, organizar as caixinhas dentro da cabeça... foram fundamentais para eu poder entrar nessa nova fase da minha vida. E que eu tenho certeza que eu vou continuar evoluindo muito. E a reprogramação comportamental positiva, ela não só... Eu acho que ela serve para 2 públicos, tá? Distintos. Quem não entendeu que a vida ainda precisa ser positiva para ser bem vivida. E quem já entendeu e precisa acelerar e organizar o processo. Sensacional. Então eu acho que... Você me ajudou muito a organizar essas caixinhas dentro da minha cabeça, a equilibrar essas sensações. A gente se conheceu muito também porque eu faço um estudo sobre o hermetismo, né? Sobre as leis universais. E eu preciso admirar a pessoa. Eu preciso... Não é qualquer mentor de palco que que eu me dedicaria em aprender alguma coisa. E quando eu sentei para conversar com você, e a gente tem... Obviamente sou um mero aprendiz, mas a gente tem um conhecimento que você vai conversando, e aí você sente que chegou no limite da pessoa. E quando eu conversei sobre esse assunto com você, que é um assunto delicado e muita gente não tem conhecimento, eu senti que não tinha profundidade para conversar com você e que... Aí eu falei, esse cara é diferenciado. Ele não é um mentor de palco. Eu te enganei direitinho, né? Não enganou, não. Não enganou, porque eu vou te falar que uma coisa que é difícil é de me enganar. Boa. Então... E eu vou falar pra você, você viu, resumindo o que você falou, você começou a praticar mais a presença. Total. Então é um presente. Estar presente no momento presente. Que presente que você me deu trazendo essa tua história. E eu quero te presentear agora com isso daqui. E eu quero te trazer pro momento presente. Abre essa caixa. Veja o que tem dentro. Visão, um sentido. Tato, outro sentido. Envolva os sentidos e abra e sinta se tem mais algum outro sentido aí envolvido. Material diferenciado, hein? E sente outros sentidos. Vamos ver quais mais os sentidos você consegue envolver aí. Abre, pode abrir. Ó. Audição. Ó, beleza. Tem um imã aqui, ó, a caixa muito bem feitinha. Ótimo. Uau! Aí sim, hein, Gustavão? Poxa, obrigado. Aí é pra você beber, pra ativar, né? Gosto muito. Boa. Consegue sentir algum... novo diário de bordo. Aí, menino. Produto de diário de bordo é uma baita de uma ferramenta.
baita de uma... E depois a gente vai estudando a história e a gente descobre que grandes personalidades, grandes homens usavam o diário de bordo, né? O cara que estimulou foi só 3.500 anos atrás, chamado Pitágoras. Pitágoras e a caneta... Você consegue sentir o cheiro que tá aí dentro da classe? Nossa, você é diferenciado. Meu parceiro. Ativamos os 5 sentidos aí, então. Aí, aproveitando esse momento, aquela coqueteleira que tá aí é de um grande irmão nosso, Tadeu, Health Plus, vai deixar aqui o QR Code para você, se quiser personalizar tuas marcas, pode trazer aí, entra em contato com a Health Plus do meu irmão Tadeu, que é um patrocinador. E falando em patrocinador também, a gente tem aqui Lush Motel. Você, ô Filipão, você tem que viver uma experiência com a Bárbara. Lush Motel é o motel daqueles que querem viver uma experiência de hospitalidade. Lush Motel é um lugar incrível que tirou o conceito de motel que é só sobre putaria, essas coisas todas. Não, Lush Motel é o lugar onde você vai viver experiências. Tem chefe gourmet, tem espumante personalizado, tem várias coisas. Altíssima gastronomia. Já tive a oportunidade de ir com a Bárbara, viu? Sensacional. Então vá de novo, isso eu vou te falar. Aqui nesse QR Code, sabe quantos por cento? 30%. Vou ter que aproveitar. 30% é um desconto que poucas pessoas têm e poucas empresas oferecem. Então, aproveite isso daqui e contribua. Não é porque a gente tem muitos anos de casado e filhos que a gente não... Tem que se divertir, tem que como namorados, né? Exatamente, vai lá e dá aquela esquentada na tua relação. Boa. Filipão, pra gente fechar o nosso Reprograma Cast, que você trouxe luz e abrilhantou os nossos olhos, você desvendou diversas coisas que estavam vendadas e eu gostei demais de viver essa jornada contigo. Uma mensagem que você gostaria que eternizasse, qual seria? Uma mensagem que eternizasse, acho que a gente precisa trazer para nossa vida bons exemplos, né? Você é um ótimo exemplo que eu tenho na minha vida. E existe um cara também, nasceu há 2025 anos atrás. Gosto dele. Gosto dele também. Um barbudinho? Exato. Gosto dele. Dizem que era barbudinho, né? E a filosofia cristã, tá tudo escrito na realidade. Eu acho que a mensagem a gente pode consultar nas escrituras, independente. Não tô falando de religião, tô falando de filosofia. E eu acho que eu trago muito essa coisa do... não sou uma pessoa boa o tempo todo. Eu acho que eu tô ali equilibrando. Se a gente tá aqui, é porque a gente tá se desenvolvendo. Mas esse espírito de servir sempre presente, essa troca, a parte de caridade, eu acho que é muito importante. Muito se fala em gratidão, gratidão, gratidão. Quem realmente pratica gratidão com o todo, né? Quem que devolve parte do que ganha em benefício de quem não conhece, não só financeiramente, materialmente, mas com uma palavra, com um abraço, com um gesto, recebe, com carinho. Tem que devolver, né? Perfeitamente. Eu acho que eu aprendi desde muito cedo também com o meu tio, meu padrinho, que quem quer receber alguma coisa precisa dar antes, né? E eu acho que essa parte também... É que abre o fluxo, né? Total. Eu acho que essa parte de filantropia, de doação, de caridade, ela é muito importante e faz você ir para outro nível, entrar realmente no fluxo da prosperidade. Prosperidade em todos os níveis de vida, não só de dinheiro. Hoje eu, graças a Deus, graças a Deus e a mim mesmo... Aí, aprendeu. Sou uma pessoa próspera em tudo. No meu trabalho, financeiramente, com a minha família, no happy hour, na minha condição social, na minha condição profissional, na minha condição pessoal. Sou uma pessoa realizada em busca de melhoria contínua sempre. Sempre tem espaço para melhorar. É isso. Adorei. Filipão, mais uma vez, obrigado pela tua participação. E aqui a gente encerra o 7º episódio do Reprograma Cast, que veio para transformar você de dentro para fora, reprogramar tua mente, o teu coração e transformar a sociedade através da tua ação. E a gente tem uma convidada mais do que especial no próximo programa, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. E se você ainda não se inscreveu no canal, você está perdendo a oportunidade de receber as notificações de novos programas, de conteúdos incríveis e que você se tornar um reprogramado. Qual é a coisa que tá te impedindo aí dentro de você se tornar ainda melhor? Então, se você assistiu esse conteúdo até aqui, põe um hashtag
Eu Reprogramei. E aproveita, curta, comente e compartilha. Faça esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possíveis. Não é sobre ibope ou popularidade, é sim sobre impactar pessoas positivamente. E seja feliz, porque você nasceu para ser feliz, porque pessoas mais felizes e positivas não enchem o saco de ninguém e faz esse mundo ficar ainda muito melhor e mais gostoso de ser vivido. Um beijo no coração e até o próximo programa.